Bom, então vamos em frente aqui. Deixa eu compartilhar a tela. E a primeira tela. Tá? E qualquer coisa, me interrompe, pode abrir se eu não enxergar aqui, pode chamar também. Mas a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, né, e já começando com um tema que já foi bem mais polêmico, né? No nosso primeiro curso, eu sempre trazia cloroquina, Covid, mas aí me chamou a atenção que saiu numa revista boa até, né? Acho que é um impacto por volta de 10, alguma coisa assim. E, peraí que tá rodando meio devagar. Num, em junho, né? Acabou de sair. Então, acho que vale a pena, vamos dar uma lida no que está acontecendo e vocês vão comentando ou eu vou comentando também, tá? Então, alguns pontos que é interessante aqui. Peraí. Não estou conseguindo marcar aqui. Agora foi. Bom, então uma revisão sistemática e meta-análise e a gente, né, de ensaios clínicos randomizados, então quer dizer, está limitando para randomizados, não é abertos, de hidroxicloroquina para prevenção do COVID, tá? Ficou meio doido isso. Deixa para lá. Então, para prevenção do COVID. E aqui, né, então, recrutamento para os ensaios clínicos de hidroxicloroquina para prevenção do COVID foram afetados pela conversão que o hidroxicloroquina... Isso, né, já começa, é uma maneira um pouco estranha de introduzir um assunto, mas ok. Então, na ausência de uma updated, nós fizemos uma meta-análise. Tá. Foi feito uma busca da PubMed, do dessa base de dados, e do clinicaltrials.gov. Né? Não sei se vocês conhecem o MedRxiv, eu nunca sei como pronunciar, mas isso aqui é um repositório de pré-prints, tá? E aí era uma dúvida até interessante, uma dúvida que não se tinha muito antes do Covid, de fato, até já existia esses bases de pré-print, mas ninguém ligava muito porque não era tão comum elas serem utilizadas, tá? E depois acabou crescendo muito o pré-print, acho que agora vai diminuir um pouco também, mas fica essa dúvida, né, se as revisões temáticas e meta-análises, elas devem incluir essa base de dados ou não, tá? Isso, e tem outras, tá? Então, Carol, tem não só essas, mas tem a BioXRIV e tem algumas outras também. Então, eu considero aqui uma espécie de literatura cinzenta, tá? O que que é literatura cinzenta? Também é um nome, não sei se é bom ou ruim, né? Talvez dê uma impressão mais ruim do que boa, mas é uma maneira adicional de você coletar estudos, tá? Que eles não são encontrados na base de dados tradicionais, e até a intenção histórica de falar sobre literatura cinzenta, ou de incluir esses artigos de literatura cinzentas, foi boa, porque, na verdade, tem aquele efeito do engavetamento, né, o file drawer bias, que é o publication bias, na verdade. Então, a gente tem os artigos que são publicados, normalmente eles têm efeitos né, positivos, mas os estudos negativos acabam sendo engavetados. Então, vira e mexe, eles aparecem, sei lá, na tese de um aluno, ou num abstract, ou em algum lugar, mas não são publicados, tá? E isso teve 2007, 2008, teve um artigo no New England, outro no PLOS-Med, os dois sobre antidepressivos, e aí apareceu que quando se acessava a base de dados que as indústrias tinham que colocar por obrigação públicas, né,
enfim, né, tinha que colocar em algum lugar os resultados, e aí pegava esses estudos e aí publicava, ou fazia meta-análise, e aí o efeito dos antidepressivos caía até quase não ficar significativo. Então, isso foi uma coisa que gerou polêmica na época. Passando um tempo, né, no começo todo mundo fala, nossa, que coisa, não sei o quê, mas passando um tempo, eu já começo a pensar em algumas coisas de outra maneira. Então, por exemplo, teve muitos estudos que eles incluíram que era fase um, ou seja, não foi desenhado para provar eficácia, e aí isso estava sendo incluído numa meta-análise de eficácia. Então, tem toda uma discussão de, de preprint ou não, tá? Clinicaltrials.gov é é, é algo que a gente complementa, tá? Não sei se vocês já viram o clinicaltrials.gov, eu vou abrir para vocês aqui. Na verdade, é uma base de registro de banco de ensaios clínicos, tá? Então, e aí não tem grandes, não é uma busca sistemática, eu posso até colocar um Advanced Search, então posso escrever aqui, né, COVID e cloroquina, imagino que seja isso que eles escreveram, né, e procurar, tá? E foi achado isso aqui, né, isso que eles devem ter achado, 290 estudos, e o que é o problema? Só a minoria tem os resultados aqui, tá? Então, de 290 with results, que é o que eles estão interessados, tem só 30. Tá? O que é isso? Na verdade, é tipo um próspero dos ensaios clínicos. A gente tem que registrar os ensaios clínicos antes de fazer. Mas vocês viram que não é obrigatório colocar os resultados. Então, de 290 que estavam lá registrados, 30 só colocaram. Né? Então, por exemplo, aqui é um, né? Eu cliquei meio aleatório, de abril a dezembro, e aí eles pararam de fazer, tá? E aí colocaram os resultados em algum... Aqui, colocaram os resultados dos estudos, e aí tá aqui. Então vocês veem, né, que qualidade, né? Então, por exemplo, chamar de coorte oficialmente não é uma coorte porque foi feita uma intervenção. Tá? Então, tá tudo aqui. Claro que extrair isso é uma... E aqui foi publicado depois. Então, aqui eles estão completinhos. Mas não é algo que a gente coloca, né? Então, até a dúvida, né? Ah, não tenho acesso à base do Igor, né? Ó, aqui foi só PubMed, isso aqui que é acesso livre, clinicaltrials.gov, tá? Se a gente for, só deixa eu abrir aqui para vocês, para dar uma ideia geral, o Prisma Guidelines, né, de Systematic Review e meta-análise. Isso aqui é meio que um guia, né, que a gente usa para publicar os artigos, tá? Então, na verdade, até abriu outra coisa aqui. Isso. Prisma Extensions. Aqui, então, Prisma para Abstracts, tá? Se a gente for ver, já não atende várias coisas, né? Então, por exemplo, aqui, né, no abstract, eles colocam que
fala que é uma systematic review, ok, está aqui no título, fala os objetivos, fala inclusão, exclusão, não está tão claro, né, quem que foi incluído, quem que não. Então, por exemplo, num estudo desses eu ia imaginar que eles falariam algo, olha, a gente incluiu quem, sei lá, PCR positivo, PCR negativo, alguma coisa assim, não está falando quem foi, especificar as bases, os métodos para acessar o risco de viés, né? Eu tinha olhado aqui, acho que isso é o principal que está faltando. Não falo o risco de viés, tá? E os métodos para acessar os resultados. Então, não fala, por exemplo, quantos estudos foram identificados no total, não fala de limitações, então tem uma série de pontos faltando aqui, tá? Mas vamos em frente. Então, foi achado 11 ensaios clínicos, 7 de exposição pré-profilaxia e 4 de exposição pós-exposição. Então, basicamente, né, pelo que eu entendo aqui, simplificando, aqui o pessoal ficou tomando hidroxicloroquina, sei lá, todo dia, né? E aqui tomou hidroxicloroquina logo depois de ter contato com alguém com Covid ou alguma coisa assim, mas antes, né, de ter o diagnóstico, porque senão não seria profilaxia, seria tratamento. Então, nós obtemos o risco relativo, comparando hidroxicloroquina com não, e aí aqui, né, ou placebo ou tratamento usual para cada estudo, e depois achou o risco relativo. Então, o risco relativo da pré-exposição foi de 0,72, tá? Então, aqui, como está cruzando a margem de não inferior, desculpa, o 1, então aqui está falando que existe uma prevenção mesmo. Então, tomar cloroquina antes da exposição do Covid evitou contrair Covid. E aí, depois aqui um outro cálculo, depois a gente vai entrar mais em detalhes, mas vocês veem que não muda muito. E aí, depois, para pós-exposição, ou seja, entrou em contato com alguém com Covid, tomou hidroxicloroquina, está falando aqui que não foi significativo, certo? Por quê? Porque o intervalo de confiança está cruzando o 1. Então, poderia ser tanto aumentar o risco, se fosse 1,35, ou poderia até ser diminuir o risco se fosse 0,62, né? Desde aumentar em 35% até reduzir em uns 35% também. Ok? Então, depois, todos não teve diferença em efeitos adversos graves, sérios. Tá? E aí fala que, olha, um benefício não pode ser ruled out, baseado na evidência. Uh, aqui a conclusão, enfim, né, não sei se eu concordo exatamente, no sentido, né, da discussão, não está exatamente discutindo o que foi achado, mas acho que isso não é tão importante no momento. Então, aqui a introdução fala como, enfim, né, fala a ideia, o raciocínio, mas vamos direto para o método. Então, os estudos foram elegíveis se fosse randomizado para hidroxicloroquina como uma profilaxia, como um non-active control, tá? Então, um controle não ativo. O que significa um controle não ativo? Tá? Então, placebo e alguma outra coisa que fosse considerado um controle não ativo. Até aqui já fica uma coisa complexa, porque não se sabia, né, o que era um controle não ativo na época. Muitas coisas se achava que teriam uma eficácia, né? Então, sei lá, zinco, né? Zinco pode ser, de acordo com uma definição atual, a gente falaria que é um controle não ativo, talvez na época quem fez o estudo achasse que fosse um controle ativo, então é um pouco vago isso, né? E aqui seria
a obrigação dos autores explicar melhor o que eles estão considerando, tá? Incluindo indivíduos que tiveram, incluindo indivíduos que tiveram um teste negativo de PCR do COVID. Ok, tá. Incluiu só quem teve um teste negativo. Então, se a gente pensar no pico, né, tem o paciente que não tinha COVID, intervenção hidroxicloroquina, um controle não ativo, o outcome ainda não falou. Vamos pensar aqui, guardar, né? Aí o texto publicado dessa maneira, por ter muitos poucos estudos, nós identificamos estudos candidatos por consultas de expert. Isso a gente às vezes coloca, mas também, como vocês podem ver, né, é vago, né? Quem são esses experts, com quem que eles falaram, e, e confirmamos os achados com uma busca nessas bancos de dados. E aqui, de fato, só o PubMed uma base de dados de verdade, né? Digamos assim, dessas três aqui, é o único local que está indexado, os outros dois não. E aqui já é um pontinho negativo, né, de não ter um Embase, o Web of Science aqui. Depois, usando as estratégias de busca descritas no apêndice, isso valeria a pena dar uma olhada. Vamos ver se o apêndice não está aqui. Vamos ver. Hum, deixa eu ver. Apêndice, então deve estar no material suplementar mesmo. Tá, então isso aqui é o normal, é o que a gente coloca sempre, tá? Tudo isso, que é o prisma. Tá, aqui é só isso. E o segundo suplementar, ok. Ah, tá, então aqui a estratégia de busca, né? A estratégia de busca foi usado hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina, ok. Todos os termos, ou MESH, exposição pré-profilaxia ou pós-profilaxia ou profilaxia e os desfechos, né? Então, SARS-2, ou SARS-2, ou SARS-CoV, ou COVID, ok, Wuhan, coronavírus. Tá, então aqui é interessante, né? Eram as três coisas, hidroxicloroquina está aqui, né? Aí aqui depois tá a parte da exposição, e aqui depois tá o COVID, e aqui eles delimitaram clinical trials. Isso eu mesmo não gosto de fazer. Aqui eu acho que está justificado porque teve tanto paper que se não colocasse isso, ia ser lá a tal das 25 mil citações, né? Ia ser impossível. Então, acho que, com reservas, acho que ok aqui. Clinical Trial Search Strategy, vamos ver esse link aqui, onde vai dar. Tá, acho que bem, não. Tá, colocaram profilaxia, tá, ok. Aqui também, acho que não mudou muito.
Ok. Então, voltando lá, acho que tem um comentário aqui. Fiquei confusa porque no abstract, na descrição metodológica, ele menciona PCR negativo, porém alguns títulos das referências mencionam o efeito da hidroxile... Alguns títulos das referências. Acho que você já chegou nas referências. Eu acho que eu ainda não cheguei lá, né? Vamos, vamos ver, então. Mas onde que ele está falando no abstract que é negativo? PCR? Acho que no abstract em si não tá, né? Falando isso. Mas ok, vamos em frente aqui. Então, foi essa estratégia, parece que é uma estratégia razoável, né? Estão buscando o que eles querem. Revisou, dois autores revisaram o texto e disagreements foi resolvido por consenso. Dados incompletos foram requisitados, o risco de viés foi acessado independentemente usando a Risk of Bias 2 da Cochrane. E aí acho que isso tem no material suplementar. Então, a gente pode ver isso também. Para cada um dos ensaios clínicos, nós obtivemos ou calculamos o risco de COVID. Tá, então vamos lá. Então aqui é o certo? Então, aqui o P é isso, pessoas que tinham um teste negativo, e o P e isso é o P, né? E o O vai ser na definição de COVID em cada estudo. Tá. O que que vocês acham aqui, pessoal? Se alguém quiser comentar rapidamente, qual que é o problema da definição do COVID de cada estudo? É, respondendo, né? Enfim, o problema é que é muito variável isso, né? Então vai ter estudo que definiu provavelmente COVID como um quadro gripal, tem que não usou o padrão ouro, né? Então o padrão ouro seria ter um PCR positivo. Aqui talvez algum, não sei, né? Estou pensando que pode ser que tenha algum estudo que falou que o diagnóstico seria um COVID provável por gripe. Aqui já mereceria uma análise de sensibilidade, tá? E aí eu acho que ele fez isso aqui agora, né? Então a gente tentou harmonizar, conduzindo uma meta-análise. Aí perfeito, isso que a gente faria, né? Não, qualquer situação, se estiver estudando alguma outra condição, lembra que a definição do desfecho é super importante, tá? Então nós calculamos o risco relativo. Depois aqui a gente vai entrar nessa discussão, vai ter uma aula disso, né? Efeito fixo, efeito aleatório. O que seria importante aqui, especificamente, é que é possível que tenha tido muitos zeros. Tá? O que que é muitos zeros? É possível que tenha um estudo que tratou 500 pessoas e teve um caso no ativo, zero no placebo, uma coisa assim. Não sei se é o caso, tá? Mas é uma questão, né? Porque você não vai calcular numa divisão, você não pode dividir por zero. Então, se teve zero casos, teria que somar mais 0,5. Eles poderiam ter mencionado isso se fosse o caso. Mas ok. Ok. Aqui é um problema também, né? Um problema bem sério aqui. Talvez um dos maiores problemas, até agora o maior problema, com certeza, que a gente viu, que o protocolo não foi registrado, nem em Próspero, nem em outro lugar, tá? E isso é complicado porque eles podem ter pensado em fazer um estudo de um jeito, e aí depois mudaram o estudo, então isso é complexo. É, 88, bom, então vamos lá, 88 Posso artigos. só tirar uma dúvida? Assim, Pode. uma coisa que eu fiquei achando que pelo menos eu não entendi, eu acho que talvez a explicação deveria estar ali no método,
foi porque ele analisou depois a profilaxia pré e pós-exposição, né? E ele não definiu o que é pós-exposição, pelo Exato. menos eu não encontrei. E aí depois ele até discute no sentido de que um dos quatro artigos, em um dos quatro artigos, 70% dos indivíduos descreveram já ter sido expostos. Será que isso que ele definiu profilaxia pós-exposição? E me parece estranho que ele também falou em algum momento que a maioria dos estudos foi feita em profissionais de saúde, sabe? Então, eu não sei se ele considerou a exposição o simples fato de ter tido contato em algum momento com pessoas com Covid, sabe? Não sei, eu acho que isso também tinha que estar nos métodos e ele É, não escreveu. acho que sim. Acho que, de uma maneira geral, uma das partes mais extensas, né, de uma revisão sistemática e meta-análise é a parte de métodos. Então, aqui já chama atenção que é muito pequenininho, né? Os métodos dão, tipo, literalmente meia coluna. Normalmente, os métodos dão bem mais. Faltou essa definição, isso é muito bem lembrado, Gabriela, porque são dois desfechos, né? Então, é, na verdade, são dois P's, dois pacientes, né? Dois grupos de pacientes. Tem duas meta-análises aqui, uma de pré-exposição e outra de pós-exposição. E aí ele deveria ter definido o que que é pós-exposição, né? Se ela está com alguém em casa, com Covid, ou ir para o hospital, né? O que que é uma pós-exposição? Ele mais ou menos fala aqui, né? Então, para prevenir Covid antes de uma exposição ou depois de uma exposição, mas aqui fica um pouquinho vago também, né? E outra coisa é qual que é o P de uma maneira geral. Então, é diferente mesmo quem que a gente está discutindo dessa profilaxia. É todo mundo, né? É profissional de saúde, quem trabalha na UTI, quem que é essa população? Isso é um problema de generalização depois. Então, se você identifica, ok, então vamos supor que, de fato, quem está na UTI melhorou ou contraiu menos, mas isso significa que a gente vai passar para a população como um todo, agora com a vacina talvez perca um pouco nessa discussão, mas faria sentido pensar na população como um todo, sendo que é um risco, seria uma exposição bem menor. Então, isso é um dos problemas de generalização que o Grade, por sua vez, fala sobre isso. Tá? O Grade, eles comentam sobre generalização dos achados, validade externa. Bom, aí 88 records foram identificados, 16 foram duplicados. Eu acho que ele tem até aqui no... A gente pode olhar por aqui também. Então, aqui também é uma das figuras principais de uma meta-análise. E aí ele fala, foi encontrado 26 no PubMed, 24 no medRxiv e 37 no clinicaltrials.gov. Foram excluídos 16 duplicadas. Aqui me chama atenção, eu desconfio aqui ter tão, né, só tipo, praticamente, depois eliminou, ele não falou de onde eliminou, mas menos de um terço dos artigos foram achados na base oficial e dois terços em bases de literatura cinzenta. Isso chama um pouco a atenção, talvez suspeitando que não foi tão bem feito essa busca no PubMed, e aí eu acho que foi por causa dessa restrição aqui. Né? Depois, se vocês quiserem até testar e fazer, eu acho que isso acabou deixando muito restritivo mesmo. Tá? Mas é estranho. Na verdade, o que que acontece é literatura cinzenta complementando os achados, não liderando os achados. Tá? Aqui, normalmente, a gente relata as razões de exclusão. Então, é bem incompleto você não falar exatamente por que que foram excluídos os artigos. Normalmente, a gente fala, olha, PCR não foi definido, ou tomou não sei o quê. Aqui, então, não falou, isso é ruim. Aqui também não fala exatamente por que que foi excluído, inclusive nessa etapa. Então, tem algumas falhas aqui de descrição, está pouco caracterizado. Eu não sei se aqui ele fala...
Não. Aí, infelizmente, aqui tinha até um link, aparentemente, mas não veio. E outra coisa é na intervenção e no controle, aquilo que a gente estava discutindo, né? Exercício físico com treinamento cognitivo ou não, é a mesma coisa. Aqui provavelmente teve hidroxicloroquina com remédio mais zinco, mais vitamina C, mais isso, mais aquilo. Ele não fala, né? Deveriam falar se foi aceito em associação ou não, poderia ter comentado a dose de hidroxicloroquina que foi aceita, se teve limite máximo, limite mínimo, quantos dias de uso da hidroxicloroquina, né? Podia falar, não, olha, o mínimo é 3 dias, né? Então, tudo isso enfraquece um pouco. Poderia ter comentado também quanto tempo de pós-exposição, né? É, então, depois de uma exposição, né? Depois é o quê? Um mês depois, um dia depois. Então, isso tá muito vago. Tá? E são coisas que falam sobre uma má qualidade do estudo mesmo, né? Quantas coisas poderiam influenciar no resultado e não estão sendo descritas. 59 artigos não foram incluídos porque não foram randomizados. E foi usado como tratamento e não como prevenção, ok. E falta de resultados. Tá. Mas aí também chamou a atenção, né? Falou, olha, dados incompletos foram solicitados para os investigadores. E aqui fala que não foi incluído. E até aqui está uma definição estranha, porque não é bem uma exclusão, né? Tem uma sutileza que uma coisa é você excluir, porque olha, era ensaio clínico randomizado e não foi randomizado, ok. Era ensaio clínico de profilaxia e foi tratamento, ok. Mas não é que você não queria excluir, você queria incluir esses artigos, você não está incluindo porque não tem resultados. Não foi uma exclusão, foi uma não inclusão por uma deficiência dos investigadores. Eles foram atrás, disseram que foram atrás, disseram que perguntaram, e aqui também seria interessante saber, né, quem que são esses artigos que não foram incluídos. Será que eles tinham um N de 10 mil pessoas? Será que era um N de 20 pessoas? Isso influenciaria nos resultados. É, Outra coisa também, professor, licença, é que os estudos podem não ter sido concluídos porque, vamos supor, teve muito efeito adverso da hidroxicloroquina, por exemplo. E aí os ensaios podem não ter sido concluídos, por exemplo, e isso não foi documentado. exato, bem lembrado, né? Pode ter sido interrompido antes, ou outras, ou acabou o financiamento, esse tipo de coisa, e poderiam ter relatado. Então, aqueles 50 e poucos, né, que não foram incluídos, a gente não sabe por quê. Dos 13 que faltaram, 2 foram excluídos porque não teve eventos incidentes. Isso foi o que eu acabei de comentar, né? Então, e isso está errado, assim, a gente, hoje em dia o que faz, entre outras coisas, é somar meio, né? Então, não teve incidência ou seja, não teve eventos na hidroxicloroquina ou em ambos. Aí não dá para calcular o risco relativo porque tem lá um zero e aí tudo ia virar zero. Mas uma coisa que a gente faz é somar ponto 5 ou ponto 1, alguma coisa assim. Aí vai dar praticamente 1. Mas, de novo, né, qual que é o tamanho desses estudos? Vamos até ver. É 17 e o 18, né? Vamos pegar esse aqui. Engraçado, acho que parece que se bobear até dos autores mesmo.
Porque eles são de Barcelona, será que... Não, são da Espanha. Então, ok. Que é Barcelona também, mas enfim. Então, vamos ver o que eles... Por que eles não incluíram esse? Tá, e muitas vezes a gente tem que examinar os estudos também. Então, esse até parecia meio bem feitinho. Vamos ver. Cadê o desfecho principal? Resultados. Ok, então não terminou o estudo aqui. Withdraw. Ok. Ó, durante o primeiro mês de follow-up, a incidência cumulativa do COVID foi de 0,4%. Todos os participantes... Teve um caso aqui, né? O participante apresentou febre, não sei o quê. Ok. Então, o que aconteceu? É, o que acontece? Provavelmente esse ia ser um estudo grande até, né, com quase 300, mais de 300 pessoas, não, 269 pessoas, e que ia dar um efeito igual dos dois grupos, né, porque era um em 142, ia dar, sei lá, ia dar um risco relativo de 1, ou talvez um pouco melhor para a hidroxicloroquina, mas provavelmente seria um estudo que puxasse para não significância. Então, como não tem o protocolo, né, a gente não sabe se já estava planejado isso ou não. A gente pode até ver rapidamente. Não, acho que não, vamos em frente, mas seria interessante ver o que aconteceu no outro também, que foi excluído, né? É esse paper, né? Mas eu estou mexendo aqui. Então, também, se vocês quiserem olhar, depois é interessante ver esse outro aqui, né? O que aconteceu nesse outro. 7 trials estudaram hidroxicloroquina como pré-exposição e 4 como pós-exposição. Tá. E aí, a definição do primary outcome variou, alguns estudos usando a presença de sintomas e outros com confirmados. Tá. 4, 19 e 23 teriam uma qualidade mais baixa. Então, vamos ver quais que são o 4, o 19 e o 23. Tá? São até estudos grandes aqui, né? Você vê que são talvez os maiores estudos que não usaram uma definição. Mas ok. Então, o risco de viés identificado foi fontes de vieses moderados. Vamos ver se a gente... Engraçado, não, a gente não achou nessa tabela 1 suplementar. Estaria aqui, né? Mas não aparece.
Isso seria uma informação importante até para a gente ter. Uma descrição melhor do P, não foi citado média de idade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, nem fizeram isso, né? Complicado. Poderia ter sido melhor definido mesmo. E aqui, mas o que eu acho é que talvez tenha tido um viés maior do que eles estão falando, né? Eu ficaria muito preocupado aqui, é bem infeliz assim que a gente não consiga ver, porque esse tipo de estudo de profilaxia pré-exposição teriam vários potenciais vieses. A pessoa, por exemplo, não aderir ao medicamento, qual que é o grupo controle, né? Só para pensar em dois maiores, o atrito, até contaminação, ou seja, a pessoa está no grupo placebo, mas hidroxicloroquina ela vai na farmácia e compra, então será que qual dos grupos que ela ficou? Então tem a própria definição de COVID, a própria pré-exposição, então tem vários possíveis vieses aqui. Bom, vamos lá. Então, 7 estudos de profilaxia foram duplos cegos, controlados, que incluíam healthcare workers, que é todos, né? Na verdade, ele falou que era 7, né? Falou que era 7, são 7, todos são pessoas de risco para desenvolver. Não acho que isso seja um problema em si, né? Acho que até faz sentido, não, ia ser na população geral, ia ser muito difícil, mas lembrar aquela questão da generalização dos resultados. A ocorrência do COVID foi verificada de 4 a 2 semanas. Ok, e aí eles apresentam esse resultado. Depois a gente pode olhar um pouquinho mais, mas se vocês forem ver, né, estudos grandes aqui, não teve a definição sorológica do COVID, e não falou quantas pessoas aderiram ao tratamento. Tá? Aqui foi um dos estudos que mais deu significativos, né? Então foi 432 e 619 ácido ascórbico, que é vitamina C. E aí qual que é o problema, né? Então aqui, esse é um controle não ativo, quer dizer, os autores que fizeram esse estudo estavam considerando que o ácido ascórbico, a vitamina C, ela seria placebo ou seria um tratamento? Tá? Independente da opinião que a gente tem ou não, lembra que a definição era baseado no que o autor do estudo considera e, né, controle não ativo seria isso. Então, se a gente pode até olhar o que os autores... Quer dizer, a gente olha depois, mas fica essa dúvida. Tá? E aparentemente foi o único artigo que achou algum efeito. Então, aqui não achou, aqui também não, e assim por diante, certo? A gente vê também intervalos muito grandes. Não teve, não teve incidentes, foi o que ele não incluiu, né? Ele falou que não incluiu o 17 e o 18. Tá. A gente viu o 18, né? Ok. 17. Então, aí ele fala o resultado, discute bastante até, né, meio um detalhe, mas ele até fala bastante sobre o método, e aí 4 incluíram contatos assintomáticos de casos confirmados. Então, o tempo de iniciação da profilaxia foi longo,
Aí também, né, se fica na dúvida, será que 4 dias depois da exposição já não estava tratando, né? Imagino que essa também é uma fonte de viés. Ele até compara, né, para HIV 6 a 72 horas, e aqui não foi achado nenhum efeito, certo? Bom, aqui o que que a gente vê? Esse aqui é o famoso, né, forest plot. Uma coisa que chama atenção é como os estudos são heterogêneos. Isso depois, no grade, vocês vão ver que isso é um critério de imprecisão, quando os estudos são muito heterogêneos entre si. E por que que eu estou falando isso? Olha como que as flechas vão para um lado e para o outro, né? Então, dos 7, 1, 2, 3, 4, vão além do que foi calculado da variação aqui, e tanto indo em direção ao zero, quanto a um valor bem alto, né? De fato, aqui oscila de 0 a 2,2, 0,19, 0,002. Então, tem uma grande heterogeneidade, e de fato, né, de todos esses estudos, é um só que por si só foi significativo. Tá? Então, isso, no máximo, é uma conclusão de sugestão, não de evidência em si, e ele era praticamente o maior estudo, né, o segundo maior estudo. Ele sozinho está carregando 32% do peso desses 7. Então, aí ele pesa e acaba, enfim, acaba influenciando aqui, né? Deu aqui uma heterogeneidade de zero, eu acho bem improvável ter dado zero, até depois a gente vai ver melhor sobre isso, mas tem tanta heterogeneidade aqui que não acredito mesmo de dar 0% de heterogeneidade aqui, tá? E aí, bom, aí depois vem a discussão, aqui não foi achado nenhum tipo de efeito, de novo a gente vê heterogeneidade, certo? Aqui, enfim, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, é uma meta-análise cumulativa, não acho que ela esteja mostrando muita coisa também. E aí, né, olha que interessante, a gente pode tentar até examinar. Então, o único efeito foi na pré-exposição e esses 2 artigos. Então, até vale a pena dar uma olhadinha. Tem esse CIT, esse aqui, né? Isso. Vamos ver. Ele é acesso aberto. E aí, qual a qualidade em si? Por que que eu estou fazendo isso, né? Porque a gente não tem acesso à qualidade, e como ele foi o único positivo, seria interessante ver da onde que vieram essas conclusões, tá? Então, vocês veem que aqui já começa a aparecer algumas outras coisas. Então, um open label, qual que é o problema do open label? Os pacientes e os médicos sabiam o que que eles estavam tomando, a pessoa que não estava tomando cloroquina, ela estava tomando outra coisa, ela vê na TV que a cloroquina pode ter efeito, ela vai lá, toma cloroquina e não avisa. Então você já tem uma contaminação, ou o contrário também, né? Ela sabe que está tomando cloroquina e, sei lá, começa a passar mal e aí para. Então tem esse problema. Aqui já está aparecendo uma outra coisa, né? Que é isso? Spray de alguma coisa, de iodo, não sei o que é isso, mas então quer dizer, tem 2 tratamentos aqui, e quando a gente vai ler, tem um monte de coisa. Tem cloroquina, tem ivermectina, tem esse spray, tem zinco e vitamina C. Tá, ok. Outra coisa, tem 40 clusters. Então, olha só, não é
é um ensaio clínico bem, bem complexo. Eles não randomizaram pacientes, é um ensaio clínico multinível, que a gente chama. Eles randomizaram andares, né, ou dormitórios. Eles randomizaram dormitórios. Então, se você tinha 20 pessoas num dormitório, o dormitório foi randomizado para cloroquina e esses 20 tomaram cloroquina. Isso é interessante como desenho, mas já é aquele limite do que você consegue extrair para uma meta-análise. Por quê? Porque você tem uma fonte de... Você não está pegando a pessoa em si, certo? A randomização foi feita por um grupo e o desfecho foi feito por um indivíduo. É uma análise um pouco mais sutil para extrair isso. Já não, nem acho que tem uma tecnologia desenvolvida de meta-análise para fazer isso. Então, um pouco complicado. Acho que no final faria o que os autores fizeram, mas já chama um pouco a atenção, tá? Então, foi definido como um teste sorológico ou um PCR. Então, 30 mil pessoas assintomáticas, estavam soronegativas, ok, todo mundo terminou. Comparado com vitamina C, teve redução com cloroquina e com o spray, e não com as outras. Tá. Qual que é o problema aqui, né? Lembra lá que a meta-análise ela falou que ia comparar cloroquina com um controle não ativo. Tá? A gente precisa saber se esses autores consideraram que a vitamina C seria um controle não ativo ou não. Né? Se não, a gente poderia perguntar, né, para os autores da meta-análise, ok, mas por que vocês não compararam com o ivermectina? Ou por que vocês não compararam com o spray? Né? Por que vocês escolheram justamente o grupo que deu menos efeito? Certo? E aí, vamos ver então o que eles consideraram de intervenções. Intervenção. Tá. Então, hidroxicloroquina, zinco, ok. E aí, ok. Tá. Aparentemente não tem nada que fale que a vitamina C era placebo para eles, né? Mas aí vamos ver o racional do estudo, o que que eles falam. Tá, então, quanto a vacinação em massa não existe, e não sei o quê. Então, parece que há agentes farmacológicos efetivos, e aí ele começa a listar quais são. Então, hidroxicloroquina, ivermectina pode ter um efeito, e spray pode ter um efeito, o zinco pode ter um efeito, e a vitamina C é um remédio muito usado durante a pandemia, né? Pelo que dá para entender, está colocando como se fosse um tratamento ativo também, tá? Aí a pergunta que se faz, por que que, ó, aqui, por exemplo, a gente teve, por que que foi usado como referência a vitamina C? Vamos ver. Vamos ver no resultado. Desfecho primário. Então, a frequência foi menor, ok. E provavelmente ele considerou, deixa eu ver, vamos ver se ele usa a palavra placebo aqui.
o que que ele fala aqui? Então, ele faz uma discussão. O estudo tem várias limitações. Primeiro, nós, enfim, cálculo amostral, ok. Segundo, pode ser argumentado que a vitamina C, quer dizer, é discutível se a vitamina C foi um comparador adequado ou se o placebo poderia ser um controle melhor. Nós decidimos não administrar placebo, já que isso poderia não levar à adesão, e, dado o estudo aberto, isso não, enfim, não seria possível. Então, e aí ele fala isso, vamos ver se ele fala algo a mais da vitamina C. Ok, aparentemente o que que eu estou tentando descobrir é isso, né? Se foi considerado como um, um placebo ou não, né? Tá, vamos lá, o que que a gente faria de uma maneira geral? Isso também é uma dúvida bastante comum, tá? Nos ensaios clínicos, nem sempre a gente tem aquilo lá bonitinho, o ativo versus o placebo, e assim por diante, tá? O ideal seria o quê? Ter definido a priori, e aí de novo, né, ter o Próspero, falando quais que seriam considerados os grupos controle, se não tivesse placebo, tá? E aí os autores teriam que definir a priori. Então, ter falado, por exemplo, olha, o grupo placebo vai ser placebo ou vitamina C. Ok, e poderia fazer isso. Ou os autores poderiam ter falado, olha, vai ser placebo, vai ser ou vitamina C ou ivermectina. Ok, então teria que incluir a ivermectina. Aqui realmente fica complicado, né? Estou pensando como autor, o que que eu faria, né? Eu acho que o mais correto, como não foi definido, seria extrair todos os grupos, tá? E aí vocês vão ver algumas maneiras de fazer isso. Basicamente, né, resumindo bastante aqui, depois vocês vão ver a aula, ou seria pegar isso aqui e dividir por 4, um para cada grupo, ou tirar a média dos 4, tá? Eu acho que isso seria o mais adequado a fazer, tá? E, de maneira geral, já dá até para ver que é um resultado, né, um pouco estranho, né? Também não vamos entrar nessa seara, mas como é que a vitamina C foi tão alta e aí o zinco com a vitamina C foi tão baixa assim, né? Mas, enfim, né, dá para ver que teve um pouco de cherry picking, que a gente chama. Quer dizer, toda a meta-análise deles, né, todos os resultados deles, cairia se fosse pego uma combinação desses dois grupos, né, ou se fosse pego a ivermectina, por exemplo. Tá? Então, o que, que eu acho? Né? Em vez de entrar nesse tipo de discussão, deveria ter feito isso ou aquilo, no geral, isso está mostrando que é uma meta-análise muito frágil, certo? Então, se você tem uma meta-análise que um resultado vai levar ela para um lado ou para o outro, certo? Então, aqui dá para ver claramente que se esse estudo não tivesse aqui, com 30% da amostra, provavelmente não ia ser significativo. Então, mostra uma fragilidade, um estudo só carregando tudo, e além de tudo, a gente viu que o estudo em si, que está fazendo isso, por si só, é um estudo que tem uma interpretação maleável aí dos autores, né? Porque tinha 5 grupos, se tivesse escolhido qualquer um dos outros 4, não teria dado efeito também,
né? Foi escolhido justamente o grupo que mostraria um efeito. Então, isso é uma outra coisa que enfraquece, tá? Depois, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, talvez vocês podem olhar o que tem aqui, né? Porque esse foi um outro, que é um peso muito grande, e que teve aqui também carregou um pouquinho para a esquerda. Então, acho que é interessante, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, fazerem esse exercício também. Tá bom? Então, essa foi uma ideia geral aqui. Deixa eu ver onde que tá. Então, acho que esse foi os comentários, pessoal. Alguma outra coisa que vocês pensaram do estudo? Concordo aqui com os comentários de vocês, todos, várias coisas falhas mesmo. Eu sou a Luzia Furukawa, eu estou sem o vídeo. Será que está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Queria, se possível, explicar como que a gente interpreta esse ratio que, por exemplo, você disse que 0,7 está significante e o 0,91. Queria tentar entender para poder interpretar melhor dentro desse... Você fala o fixed effect e o random, isso a gente vai ter uma aula, Lucia, só sobre isso. Mas basicamente a ideia é assim, quando é o efeito fixo, a gente está considerando que todas as populações elas estão vindo de uma mesma pool, né, enfim, da mesma amostra, tá? Então, eu estou pensando que a população do estudo A, a amostra do estudo A e do B, e do C e do D, estão vindo, teoricamente, né, conceitualmente, de uma mesma população. E se eu falo efeitos aleatórios, o que eu estou dizendo é que a amostra do estudo A, B e C não estão vindo de uma população única, estão vindo de populações diferentes, tá? Claro que não, claro que assim, se é um estudo nos Estados Unidos, um no Brasil, um não sei o quê, é uma coisa abstrata, né? O que eu quero dizer com essa população? Então, vamos supor que eu estou falando de estudando depressão, tá? E aí depressão, né, pode ser, leve, moderada ou grave. Eu estou considerando que o estudo A, B, C e D está, no fundo, pegando essa mesma população. Então, se um estudo é grave, o A é grave, o B é grave, o C é grave, o D é grave, tudo a mesma coisa. Efeitos aleatórios seria assim, se no fundo eu estou considerando que essas populações são diferentes. Ah, não, então a A pega uma população mais leve, a B é média, a C é grave, e assim por diante. Mas vai ter uma aula sobre isso, é um conceito um pouco mais delicado, assim, depois vocês vão entendendo melhor. Ok, obrigada. Então, acho que é isso. Vamos lá, última dúvida. E aí, Mariana? Tudo bem, eu fiquei com uma dúvida, porque ele repete algumas vezes no artigo que o que fez com que os trials não fossem para frente foi a dificuldade de recrutar sujeitos para seguir, de maneira que uma porcentagem muito pequena dos trials que foram registrados, sei lá, que foram iniciados, não foi para frente e não tinha resultado publicado. De onde ele tirou isso, que é por esse motivo que os trials não tiveram os resultados, não seguiram? Pois é, então, essa é uma boa pergunta, né, da onde ele tirou, né? Especificamente você viu aonde? Que eu não estou lembrando agora. Ele começa com essa frase, né, falando que o recrutamento para os ensaios clínicos foi afetado por uma convicção que se espalhou de que a cloroquina não é efetiva. Aí depois, no background, ele fala
Ele repete isso Tá. e fala, inclusive, que um deles era de um dos autores aí da revisão, e que um desses que não foi para frente por esse motivo, né? Tem uma referência disso, que aí a referência eu não vi o artigo, mas é exatamente isso, assim, né? Challenges to trial conduct during, tipo, acho que ele deve estar falando desse ponto, assim, né? Tipo, e daí ele conclui que as decisões a respeito disso foram feitas sem ter evidências suficientes. Assim, ele parece estar se referindo a uma coisa que não está no artigo, assim, a uma informação que ele está trazendo de fora, sei lá. Isso, eu até nem entrei muito nessa discussão, tentei focar mais nos métodos e resultados, mas sim, em termos de escrita científica, né, assim, não é a discussão não está amparada nos resultados, porque o estudo não foi, a meta-análise não foi sobre dificuldades em fazer ensaios clínicos sobre a cloroquina, né? O estudo, a revisão sistemática e meta-análise foi sobre a eficácia ou ausência de eficácia, enfim. Então, é algo que ele está jump to conclusions, né? Assim, tem um tom panfletário, né? Mas tirando um pouco isso, né, focando mesmo nos resultados em si, não dá para concluir isso, né? Até ele coloca, né, entre aspas, não é estatisticamente significativo, que é uma coisa que, enfim, né, todo mundo sabe, né? No final, uma hora não dá para você teria que estudar o mundo inteiro para saber se funciona ou não, né? Quando você chega num determinado momento, você para de fazer o estudo, né? Então, na hora de falar discussão, falaram que não estatisticamente significativo e teria que ser interpretado como uma evidência da falta de eficácia, é uma outra discussão, né? Não é uma discussão para esse artigo, é uma discussão conceitual de metodologia científica, mas não tem nada a ver com os resultados mesmo. Então, não encaixa mesmo. Ah, tá. Não, eu achei que eu não estava pegando alguma coisa. Professor, posso fazer um comentário rápido sobre esse trabalho que eu li só uma vez, mas eu entendi que realmente esse trabalho da hidroxicloroquina foi difícil, porque precisou ser feito durante a pandemia. Então, expor os voluntários ao risco, eu acho que isso seria muito difícil, por isso que eu acho que não teve inclusão dos placebos, né? E no final, a conclusão que eu entendi realmente é devido à dificuldade, então o governo também teve que se posicionar em relação se continua ou não o tratamento, por isso que eu acho que acabou ficando vários trabalhos inconclusivos, e essa meta-análise também eu acho que acabou ficando prejudicado pelos poucos trabalhos que eles encontraram. E por isso que ele faz essa conclusão, que eu acho que, por ter poucos dados, não tem como concluir se realmente hidroxicloroquina foi efetivo, principalmente no preventivo, né? Porque na população em geral, muita gente tomou hidroxicloroquina ou ivermectina, mas não foi avaliado, enquanto que a maioria desses trabalhos foram realizados dentro do hospital com o pessoal da área da saúde, era o grupo de estudo que eles tinham na mão. Eu entendi isso. Eu entendi o que você quis dizer, é que, na verdade, essa conclusão, né, de falar que ausência de evidência, evidência de ausência, ou não, né, não é uma conclusão muito genérica, esse que é o problema, né, não preciso fazer uma meta-análise, não preciso fazer nada para chegar nessa conclusão, que a ausência de evidência não significa evidência de ausência, isso é um truísmo quase, né, eu posso falar isso sobre qualquer coisa. Então, num paper científico, a gente tem que ser um pouco mais
preciso no que a gente está falando, né? E aí a gente parte do princípio que vai comparar um grupo com o outro e vai ter um P, né? E esse P vai apontar numa direção ou no outra, né? Senão é aquilo, né? É como se você não tivesse hipótese. Se você mostra que foi significativo, você está acertando, mas se não foi significativo, você está acertando também, né? Então a gente tem que ter um critério, e é por isso que é importante ser a priori ou não, né? Então isso que é um ponto, né? E depois, né, outra coisa pode ser mesmo, né, que eles não conseguiram fazer estudo porque por essas razões que você comentou, que seria ético ou não seria ético, mas, de novo, né, o estudo não focou nisso, né, então, assim, esse seria um outro estudo. Se eles, por exemplo, falassem, olha, eu vou pegar o clinicaltrials.gov inteiro e a literatura inteira, e eu vou ver a porcentagem de estudos que foram interrompidos, e aí, desses estudos, eu vou ver a porcentagem de estudos que foram interrompidos por razões A, B, C e D, né? E aí ele poderia concluir isso, mas o estudo não foi isso, né? Então ele não pode ter essa conclusão. No máximo é uma ilação, né? Uma interpretação. Então, essa dificuldade. O que ele fez foi pegar porcentagem num grupo, porcentagem no outro e comparou. O que ele pode concluir é sobre isso, né? Sobre as causas, além do que foi coletado, ele não tem como concluir, né? Vai além. E a Sara colocou isso também, né? Então, é a ideia do ônus da prova, né? Então, quem que tem que provar, né? Na verdade, o ônus da prova é provar que algo funciona, né? Não que algo não funciona. No fundo, você não tem como provar que algo não funciona, né? Até eu falei no Brain, né? Teve um encontro que tem a história sei lá, do dragão na garagem, né? Eu posso falar que tem um dragão na garagem e falar que ele não dá para ver porque ele é invisível, não dá para tocar porque ele é incorpóreo, ele solta fogo, mas o fogo não é quente. Então aí uma pessoa fica, não, deixa eu tentar é, descobrir, né? Eu que tenho que provar que esse dragão existe, não as pessoas que têm que provar que ele não existe, né? Então é um pouco disso também, né? Quando se introduz algo novo na literatura ou propõe algo novo, o ônus da prova é de quem apresenta, né? Senão tem qualquer coisa, posso falar, olha, chá de hortelã, né, funciona, prova que não funciona. Então, o ônus é de quem apresenta, normalmente, né? Então, é isso, pessoal. Acho que sempre é exciting, né? Sempre é animador discutir esse tema. E acho que a gente se vê, então, daqui a agora eu não lembro, 2 semanas ou na próxima já? Deixa eu ver aqui. Aula síncrona, dia 31 de agosto, tá? E aí, de novo, né, a gente pode discutir mais um artigo, talvez focar agora um pouco na qualidade, mas uma coisa que a gente aprende bastante se vocês trouxerem as coisas de vocês que vocês estão fazendo. A gente pode fazer isso alternativamente. Aí tenta mandar para mim ou pro Léo, para a Mariana, com uns 2, 3 dias de antecedência para eu conseguir dar uma olhada antes, não ter que pensar muito na hora, né? Aí isso me ajuda. Mas fiquem à vontade de mandar o que vocês estão fazendo, a gente pode fazer umas revisões. Oi, Sara. Uma dúvida rapidinho, eu tinha postado na plataforma, mas aproveitando, numa das suas aulas você diz que a versão gratuita do Ryan, ela não permite salvar, e eu queria entender melhor isso, porque eu tive um problema e não sei se é isso que aconteceu. Eu acho que não, eu acho que é salvar
Léo, você que está, agora eu vou apelar aos universitários, acho que o Léo usou mais recentemente que eu a última versão do Ryan, acho que agora ficou Não, pago, ou não, tá ele igual. tem, ele tem algumas versões pagas que você ganha umas features a mais lá, mas dá para usar ele gratuitamente tranquilamente. A parte Eu para acho que eu você quis dizer salvar, de não tem salvar e até que fica 3 público, revisões né? você consegue utilizar e gravar o que você está fazendo, e tal, sem problemas. Mas se você vai fazer coisas Ótimo. maiores, mais revisões, tal, aí você tem alguns planos pagos agora. A versão não paga, ela armazena por só um mês. Depois de um mês, você não consegue Não, acessar eu acho que o não, upload Eloy. que você fez. Eu acho que ele tira depois de um mês se você não atualiza. Aí ele vai para a parte de arquivados, né? Mas eu acredito, pelo menos eu tenho utilizado, pelo menos para 2 revisões aqui, há mais de um mês e não tive problema até agora. Leonardo, só para ver se eu entendi, se por um mês você não entra e fica atualizando, ele arquiva, é isso? Vai para a parte de arquivados, mas você consegue resgatar também, né? Ele só não fica É, naquela tela uhum. principal lá das suas revisões, ela Fica fica, público, né? aí vai arquivado e tal. Mas você consegue lá resgatar. Eu não sei Obrigada. se o Eloy teve algum outro problema aí, mas a princípio eu acredito que esteja assim ainda. Legal, pessoal. Então a gente se vê dia 31 e pelo fórum também. Um abraço, boa noite para todo mundo. Até mais.